E ontem teve o início do 18º Congresso Catarinense de Rádio e TV promovido pela Acaerte. Ao longo aí dos próximos dias vamos ter então diversas palestras, workshops, tem ainda o prêmio Microfone de Ouro, né, para profissionais que estiveram participando então desta importante premiação. E no dia de ontem, né, da abertura, tivemos também a presença do vice-presidente da República. Antes, porém, vamos ouvir aqui o presidente da Acaerte, senhor Silvano Silva, dando boas-vindas a todos, falando da importância, então, do rádio, da TV, esses meios de comunicação, em meio, é claro, a tantas situações como a gente vivencia hoje, as fake news, vem aí agora mais um processo eleitoral, tudo isso sempre a imprensa séria vem trabalhando, combatendo, levando a informação para você que está aí do outro lado do rádio, no nosso caso aqui do outro lado, então, de uma tela do computador, do notebook, do celular, sempre acompanhando as informações de sua região. Vamos então ouvir trecho da fala do presidente da Acaerte durante a abertura do evento que aconteceu na noite de ontem. Como é bom ver gente. Depois de tanto tempo de cuidados necessários, é gratificante dar um abraço aos amigos, saber que todos estão com saúde e ouvir as novidades. Estamos muito felizes em celebrar com todos presencialmente, celebrar a nossa amizade, celebrar a vida, a nossa radiodifusão de Santa Catarina, que é vibrante, vigorosa, relevante. É um prazer recebê-los neste evento, que é o mais importante para o nosso segmento. O congresso que era para ter acontecido em 2020, para comemorarmos os 40 anos da Acaerte, em função da pandemia do Covid-19, teve que ser adiado. E aqui estamos, juntos, unidos, caminhando com o mesmo propósito. Estivemos recentemente no plenário da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, e apresentamos a mensagem anual da Radiodifusão de Santa Catarina. Falávamos justamente sobre isso, os propósitos do nosso segmento. Estabelecemos um paralelo entre a atuação do parlamento com o serviço prestado pelas emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina. A comparação é pertinente, ainda mais num ano de eleição. A cada 4 anos, a classe política busca sua aprovação por meio do voto. Apesar de que sabemos que essa luta é diária nas bases eleitorais. Se o eleitor não estiver satisfeito, muda o voto. É assim também com o rádio e com a televisão. A busca pela audiência e fidelidade é minuto a minuto. Se o ouvinte ou telespectador não gostarem do conteúdo exposto, eles mudam de canal. O ponto em comum é a necessidade do trabalho parlamentar e da radiodifusão ter um propósito, que é exatamente atender às demandas do cidadão catarinense. Meus amigos, a pandemia nos impôs grandes desafios e, por entender seu papel social, as emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina tiveram que se adaptar a esta realidade. Foi preciso responsabilidade, senso de dever para atuar em favor da sociedade, informando, orientando, mobilizando, combatendo as fake news. Naturalmente, a Acaerte também precisou se adaptar porque era necessário dar o suporte firme aos associados. A equipe da entidade passou a trabalhar em casa para dar conta das demandas. Organizou-se, segurou a onda, não deixando de cumprir as suas obrigações. E agora as rotinas vão retornando ao normal e em breve toda a equipe terá nova casa, a nova sede da Acaerte, onde o radiodifusor também terá o seu espaço, uma sede à altura da nossa entidade. Sim, foi um período de incertezas e receios, mas também foi momento de muito trabalho, realizações e conquistas. Confesso que em nenhum momento da pandemia me senti só. Sempre contamos com o apoio da diretoria, do Conselho Superior e dos associados da Acaerte. Todas as ações prioritárias da entidade foram mantidas, como o trabalho importante da força-tarefa da Acaerte contra a atuação ilegal de dezenas de rádios comunitárias. A luta é árdua, mas não vamos baixar a guarda. Em plena pandemia também conseguimos mobilizar milhares de estudantes, professores, emissoras de rádio e televisão na primeira edição da Semana do Rádio. Foi comovente levar para dentro das escolas o ambiente mágico deste veículo que comemora 100 anos neste ano de 2022. A coordenação
foi da Carolina Guide, uma de nossas vice-presidentes da CAERT. Obrigado, Carol, pela coordenação da Semana do Rádio. E já estamos prontos para a Semana Estadual do Rádio. Vamos acompanhar o vídeo do manifesto da Semana do Rádio que iremos comemorar este ano. Por gentileza, o vídeo. A gente reconhece um clássico à distância e de vários lugares. Clássico é aquilo que antecipa o futuro e transmite sua voz a várias gerações. Que sintoniza todos os estilos e em todos os cantos do planeta. O clássico resiste às tendências, se adapta aos novos tempos, se reinventa. Tá sempre novo e nunca perde o seu lugar. Já reparou? Mais do que isso, o clássico de verdade fica cada vez melhor. Clássico é cerveja gelada, feijão com arroz, cantar no chuveiro. É Beatles, é calça jeans, é vibrar com o time. Quem nunca? Tem clássico no futebol, no cinema e até na informação. Um clássico ultrapassa as leis de tempo e espaço para se conectar sempre, porque o clássico ignora fronteiras e sempre fica. Fica na sua vida, no seu ouvido, na sua alma, fica no seu dia a dia, simplesmente fica. É clássico, é rádio, é para sempre. Semana do Rádio ACAERT, 100 anos de rádio no Brasil. Lembrando que o Congresso continua no dia de hoje e teremos a apresentação, as palestras, as falas dos governadores do Estado do Sul, em especial do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, e também de Ratinho Júnior. Estaremos trazendo então a cobertura completa para você ao longo dessa semana. Pois ontem, na abertura, quem esteve participando foi o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Entre os assuntos falados pelo vice-presidente, ele deu destaque para a economia mundial. E ele trouxe aqui, então, informações importantes à sociedade do porquê que tudo está tão caro. A gente acha que é só no Brasil, na verdade, o mundo todo está enfrentando aí preços elevados, né, com altas de inflação. E então, de uma maneira bem séria, ali então o vice-presidente da República falou sobre esse momento econômico vivido pelo Brasil, assim como pelo mundo, e também, é claro, o que o país, aqui no nosso caso, está fazendo para tentar controlar principalmente a questão inflacionária. E, claro, falando em meio de comunicação, o vice-presidente da República falou também sobre o advento da internet, que vem ganhando força, e, é claro, o rádio aproveitando também dessas mídias. No nosso caso aqui, estamos ao vivo, tanto pelo rádio quanto também pela internet, pelas mídias, pelas plataformas digitais, do YouTube, do Facebook, e o vice-presidente da República também falou sobre o avanço da tecnologia. Eu vou me dedicar aqui, sem ser enfadonho, a realçar determinados aspectos da conjuntura que estamos vivendo e que influencia a vida no nosso país e, consequentemente, a vida aqui em Santa Catarina. Apesar de eu fazer questão de destacar uma coisa: dentro do concerto da Federação Brasileira, o Estado de Santa Catarina hoje é uma entidade federativa totalmente diferenciada, pelas características da situação que vivem, pelas decisões que vêm sendo tomadas por suas lideranças e que levaram a que esse Estado viva um momento inigualável de pujança, de produtividade, de emprego e que diferencia do restante do nosso país. Costumamos nos lamentar por crises vividas, por momentos difíceis, e eu sempre procuro destacar que aqueles que nos antecederam também viveram crises e momentos difíceis. A crise que vivemos hoje, ela não é diferente de outras que ocorreram ao longo dos últimos 40 anos, e aí eu destaco, nos anos 80 do século passado, a crise da dívida externa afetou o nosso país, quebrou o México e outros países emergentes. Nos anos 90, tivemos a crise dos tigres asiáticos. Logo na virada do século, a questão do terrorismo internacional, com os conflitos no Afeganistão, no Iraque.
depois a crise do sistema imobiliário americano, que ficou conhecida como a crise das subprimes, até que desembocamos nessa pandemia da Covid-19, que era algo que vinha sendo prospectado por todos aqueles analistas que entendiam que as doenças contagiosas era algo que mais cedo ou mais tarde atingiria a humanidade como um todo. Essa crise da pandemia provocou uma parada na economia mundial, tipo um desligamento de motores e, consequentemente, levando a uma recessão em todos os países. Particularmente no nosso país, no nosso Brasil, a visão era que esse nosso universo particular aqui teria uma queda de 9% na sua produção no ano de 2020. Graças às medidas que foram tomadas pelo governo do presidente Bolsonaro, em conluio com os governadores dos estados, com os prefeitos dos municípios e, principalmente, com a garra e dedicação da gente brasileira, a nossa queda de produção foi de 4%. E, com isso, nós viemos, desde então, buscando dar esse restart na nossa atividade econômica. A pandemia ela causou essa ruptura nas cadeias globais de suprimento, nas cadeias globais de valor, encarecendo o transporte marítimo, encarecendo o preço de containers, encarecendo insumos que são básicos, e aquele que mais se nota é a questão dos semicondutores, os populares chips, que estão presentes em todo e qualquer produto, em toda e qualquer forma de produção que nós temos no mundo de hoje. Isso agravado por uma política adotada pela China, a política do Covid-0. A China adotou essa política e, a todo momento, ela para o país, ela desliga o país. Hoje, nós temos aí a cidade de Xangai, recém-emergido de um lockdown drástico, onde 26 milhões de pessoas ficaram confinados dentro de suas casas, e agora esse lockdown atingindo a região lá da capital chinesa, Pequim. Os principais portos da China parando e, consequentemente, trazendo consequências para o resto do mundo, como o aumento do preço das commodities, que, no nosso caso aqui no Brasil, se revelou uma janela de oportunidade, principalmente para a exportação, porque, ao mesmo tempo, a nossa moeda se desvalorizou, o dólar aumentou e os produtores rurais, pela primeira vez em muitos anos, tiveram ganhos realmente expressivos. Mas, por outro lado, trouxe uma inflação de demanda para dentro do nosso país, com encarecimento do preço dos alimentos e do preço dos combustíveis. E esse encarecimento, ele foi agora, vamos dizer assim, vitaminado pela decisão equivocada tomada pelo presidente da Rússia, pelo Vladimir Putin, de buscar resolver a sua questão de segurança em relação à Ucrânia por meio de uma invasão àquele país. E depois eu vou até me dedicar um pouquinho mais a abordar esse assunto. Vivemos também num mundo que rompeu as barreiras analógicas. Eu estava há pouco conversando com alguns representantes do nosso Ministério das Comunicações que estão aqui e que colocam muito claramente que nós, no nosso interior, no Brasil profundo, ainda temos uma transmissão, de uma difusão de dados por meios analógicos, quando nas grandes cidades, nas grandes capitais, nós estamos digitalizados há muito tempo. Mas essa questão tecnológica, essa questão da digitalização do mundo, ela leva a que as grandes empresas que detêm esse conhecimento, elas detenham também o controle sobre aquilo que nós somos. Essa capacidade que o Google, que a Amazon, que o Twitter, que a Apple, que o WhatsApp e assim por diante tem, de saber tudo aquilo que circula nas redes por meio de algoritmos, por meio dos grandes sistemas computadorizados, é algo que necessita que a comunidade internacional, que os países do mundo
coloquem algum tipo de controle, algum tipo de freio nessa comunicação e, principalmente, nesse controle. Eu não me canso de dizer para as mais diferentes plateias, né, e a gente tem que se dar conta disso, que cada vez que nós fazemos uma pesquisa na internet sobre determinado assunto, a partir daquele momento, toda hora vai pipocar no nosso computador alguma coisa sobre aquele assunto que nós pesquisamos. Isso é uma matéria de controle, né? É uma forma de intervenção na nossa vida pessoal. Nós vemos hoje que a União Europeia está buscando aprovar algum tipo de lei para controlar a prática dessas empresas. E as discussões ocorrerão sobre essas medidas, abrangendo todas as nações, inclusive o Brasil tem que, né, participar disso. A China, pelas características do seu, né, vamos dizer, do seu sistema político, né, ela tem o mais sofisticado aparato, né, de firewall da internet, né, assim como uma rede de vigilância, mas ela também enfrenta essa situação. E o presidente chinês, o Xi Jinping, ele tem se voltado de uma forma muito incisiva, buscando, né, atacar firmemente essas empresas. Ao mesmo tempo, no mundo físico de hoje, qual é a liderança que nós possuímos? Qual é a grande liderança do mundo hoje? É o Joe Biden? É o Macron? É o Bolsonaro aqui no Brasil? É o Fernandes na Argentina? Não, nós não temos uma liderança. Talvez hoje, vamos dizer assim, a liderança que mais aparece no mundo é o Zelensky, não é? Que tem um espaço, né, e vem enfrentando de forma, vamos dizer assim, corajosa, surpreendente, né, de altiva, essa invasão da Rússia no país dele. Mas nos falta essa liderança mundial. A Organização das Nações Unidas, que foi construída naquele período pós-Segunda Guerra Mundial, para que tivéssemos um equilíbrio no mundo, um equilíbrio de poder, talvez ainda pensando lá em 1648, quando ocorreu a Paz de Westfália, e aí os Estados-nação passaram a buscar esse equilíbrio de poder, a ONU também vem se omitindo nisso aí. Nessa própria questão do combate à pandemia, qual foi o papel da ONU? A ONU se omitiu, né? Parabéns aqui à CAERT, pela realização desse 18º Congresso, superando esses 2 anos difíceis de pandemia, onde perdemos amigas e amigos muito queridos, que estão lá em cima, nos olhando e nos guiando. E que as atividades ao longo desse Congresso sejam coroadas de êxito. Grande fraterno abraço a todos, muito obrigado.